Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Está tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aí aproveitado bastante o final de semana, não é? Porque essa semana aí, né, nós estamos entrando na nossa semana de provas. Já estava com saudade de fazer provas, não é mesmo? Então, crianças, a nossa primeira prova será de ciências. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, ok, dos assuntos de ciências. Na semana passada, aliás, há 2 semanas, a gente já vem fazendo essas revisões, não é mesmo? Então, eu creio que vocês já estejam bem por dentro do assunto. Eu acredito também que vocês estudaram esse final de semana, não é? Para se preparar aí para a nossa prova. A nossa prova, criança, de ciências, como todas as outras provas, vão ter 6 questões, tá bom? De 2 assuntos, investigando os sons e investigando a luz, que são os assuntos aí do volume 2, correto? Bom, nós começamos o volume 2 falando sobre a investigação dos sons, né? E aí lá no capítulo 3 diz assim: investigando os sons. Estamos continuamente em contato com diferentes sons, como um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas no ambiente, buzinas de carro e moto, não é? Na rua. Mas o que é o som? Como ele é produzido? Você está ouvindo algum som nesse momento? Será que existem sons perigosos para a nossa saúde? Nesse capítulo você vai aprender mais sobre esse assunto do barulho, ok? Então, meus amores, a tia colocou durante todo esse tempo, né, que nós falamos sobre esse assunto, alguns vídeos muito legais, né, de ciências, em que a tia optou por usar os vídeos do SPE, porque vocês gostavam muito dos vídeos do SPE. Eu também achei os vídeos do SPE super legais, super interessantes, não é? A professora tratava com o assunto com uma clareza, né? E ela é bióloga, né? Então, portanto, ela tem um pouco mais de profundidade nesse assunto. E aí, como eu sei que vocês gostavam muito dos vídeos dela, a tia separou 2 vídeos para vocês. Um sobre sons, tá? Fazendo uma revisão sobre os sons, e o outro fazendo uma pequena revisão sobre a luz, não é? Investigando a luz, tá bom? E aí a tia vai colocar aqui, esses 2 vídeos vão estar resumidos em um, ok? Para vocês poderem relembrar. Vocês já assistiram esses vídeos, então a tia pegou 2 vídeos aí que já foram trabalhados esses assuntos, e aí a tia vai colocar só um para a gente poder rever. Nós já terminamos todas as atividades de ciências, não foi? Todas as atividades do livro didático e do livro de atividades, não foi? E a gente também já fez uma atividade de PDF, não foi? Na última revisão de ciências, ok? Então hoje a tia não vai colocar nenhuma atividade de PDF, nenhuma atividade, porque nos livros também já terminou. O que a gente vai fazer? Tem 2 trilhas de ciências para vocês fazerem, que a tia abriu semana passada e deu uma olhadinha e viu que só 2 coleguinhas fizeram, tá? Que foi, acho que a Jade e a Júlia que já fizeram, tá? Mas aí eu preciso que vocês façam, porque são atividades relacionadas ao assunto que a gente vai trabalhar nessa prova, tá bom? São atividades muito legais aí, tá bom? Que vocês vão fazer do jeitinho que vocês gostam, em forma de jogos, né? Em forma de trilha, tá bom? Então são 2 trilhas que estão lá, uma sobre o som e outra sobre a luz. E aí vocês devem, na realidade, ter o livro didático em mãos para tirar qualquer dúvida sobre o assunto, ok? Então vamos relembrar um pouquinho aí desses 2 vídeos que a tia colocou de ciência sobre esse assunto, tá bom? Para a gente poder relembrar e ficar aí afiadinho para a prova, tá bom? Com todos os assuntos já na ponta da língua. O primeiro vídeo vem falar sobre a investigação do som, ok? E o segundo sobre a investigação da luz, ok, crianças? Então vocês vão assistir e acompanhar aí com o livro didático de vocês. E daqui a pouquinho fazer a trilha, tá bom? Criança, só lembrando que hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, a tia vai colocar um tutorial, ou seja, um vídeo mostrando passo a passo de como vocês vão fazer no dia da prova, amanhã, não é? Acessando a plataforma do Positivo On, aonde vocês devem ir. Então a tia gravou um vídeo, tá? Explicando vocês como vocês vão fazer para entrar, para acessar a plataforma do Positivo On na janelinha de avaliações, tá bom? E no dia da prova, não se preocupem que um pouquinho antes da prova, a tia vai colocar um vídeo
ok? Informando vocês aí, lendo para vocês as questões que vão estar na prova, para vocês não terem dúvidas, ok? Tem também uma outra situação, meus amores. Durante o processo, né, que vocês estiverem fazendo a prova, tá? Pode haver algum probleminha, né, de internet, alguma situação. Se isso ocorrer, vocês entrem imediatamente em contato com a tia, tá bom? Que a gente tem um plano B, ok? Para essa situação. Então não se preocupem, não se desesperem, tá bom? Caso aconteça algum problema aí de internet ou o sistema não abrir, porque acredito que vai ter outras turmas fazendo prova, então pode ocorrer isso, certo? Mas como a tia vai dar o dia todo para vocês escolherem um horário para fazer, tá bom? Então pode escolher pela manhã, pode escolher à tarde e pode escolher à noite. Porém, a noite só vai ficar aberta até 11h59 da noite, ok? Aí ela fecha a janela da avaliação, tá bom? Então não se preocupem aí, fiquem preocupados quanto a como vocês vão fazer para acessar essa plataforma, porque a tia vai enviar um tutorial aos pais, tá bom? Que você vai assistir, no caso, junto com o responsável, que vai auxiliar você, ok? Como você deve proceder na hora da prova, tá bom? Não se preocupem que isso aí a gente vai fazer junto. E qualquer probleminha que ocorrer, pode ser que ocorra, pode ser que não, pode ser que, se Deus quiser, as coisas ocorram super bem. Mas se houver alguma situação, a tia vai estar à disposição de vocês para resolver, ok? Então fiquem tranquilos quanto a isso, ok? Então vamos lá assistir os vídeos? Olá, cientistas de plantão! Eu sou a Prof. Emily e essa é a nossa revisão de ciências. Vamos lá? Durante o segundo bimestre, você estudou sobre o som e a luz. Então, vamos iniciar pelo som. Quando um objeto cai no chão ou quando um músico toca a corda de um violão, eles vibram. A vibração move o ar em volta e produz ondas sonoras. Essas ondas sonoras se espalham por todo o ambiente em que estamos, até que cheguem às nossas orelhas, para que possamos ouvi-las. A esse espalhamento das ondas sonoras damos o nome de propagação. Mas a propagação do som não ocorre apenas pelo ar, ou seja, pelo meio gasoso. Ocorre também pelos meios sólidos e líquidos. No meio sólido, as partículas, que são os pedacinhos que compõem o objeto, estão muito juntas umas às outras. Por isso, o som viaja mais rapidamente. As partículas que compõem a água ficam um pouco mais distantes. Sendo assim, o som vai caminhar um pouco mais devagar também. Já as partículas do gás ficam bem mais afastadas. Por esse motivo, o som se propaga mais lentamente em relação ao sólido e ao líquido. Mas ainda assim, tudo acontece de forma muito rápida. Por isso, eu falo e imediatamente você escuta. Ah, e não esqueça, como no espaço não tem ar, os sons não podem ser ouvidos por lá. Eles não se propagam no espaço. Você se lembra quais são as características do som? Intensidade, tom e timbre. A intensidade é usada para definir se o som é forte ou fraco. O tom é usado para diferenciar e classificar os sons como graves e agudos. Já o timbre é a identidade, é a característica do som e está relacionado ao formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Por exemplo, se você escutar o miado de um gatinho, apesar de não vê-lo, já é o suficiente para saber que aquele som é o som de um gato. E como você sabe? Você sabe porque reconhece o timbre do gato, sabe a característica do som que ele emite. O eco é um importante recurso dos animais.
O morcego, o golfinho e a baleia são exemplos de animais que usam a ecolocalização para identificar presas, escapar de predadores ou localizar-se. Alguns navios também produzem ondas sonoras que se espalham pela água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltam para o navio. Analisando essas ondas sonoras, é possível identificar um cardume ou saber a profundidade do oceano, por exemplo. Na página 16 do livro didático, temos um esquema que nos ajuda a entendermos como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos. Acompanhem comigo. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa, atingem uma membrana chamada tímpano. As vibrações do tímpano passam para 3 ossinhos, que também vibram. Essas vibrações chegam a um líquido que fica dentro de um órgão em formato de espiral. Esse líquido transforma as vibrações em impulsos nervosos, que são enviados ao cérebro. E lá eles são entendidos e interpretados. Agora que falamos do som, é hora de atividade. É sobre a luz. A respeito da luz, nós vimos que há diferentes tipos de elementos que emitem luz ou que recebem. Os elementos que emitem luz, como é o caso do sol, do vagalume e da lâmpada, são chamados de elementos luminosos, porque emitem luz. Por outro lado, aqueles que recebem ou refletem, como é o caso da lua, são chamados de iluminados. Dentre os objetos luminosos, temos os naturais, que é o caso das estrelas, por exemplo, o sol e do vagalume, e também temos os artificiais, que são aqueles construídos pelo ser humano e que também são capazes de produzir luz. Tudo bem? E nós vimos também o efeito dessa luz em diferentes materiais. Aprendemos que há 3 tipos de materiais. Você se lembra? Existe o material opaco, o transparente e o translúcido. E a respeito disso, eu gostaria de dizer que as atividades que você fez foram lindas. Eu vi nas redes sociais que vários colegas fizeram aquários muito maravilhosos. Você está de parabéns, viu? Mas vamos voltar aqui. Você sabe a diferença entre esses 3 tipos de materiais? É que cada um deles possibilita a passagem de luz de maneira diferente. Por exemplo, um material opaco, ele impede com que a luz atravesse aquele material. Por isso, a gente não vê o que está atrás do material opaco. Já um material transparente, ele possibilita com que a luz passe certinho. Se ela passa, ela também volta. E é por isso que nós enxergamos tudo que está atrás do material transparente, que é o caso do aquário. O aquário, ele é feito com revestimento em vidro ou acrílico para que a gente possa ver o que está dentro dele e admirar os peixinhos e outros seres vivos. Mas, por outro lado, tenho também o material translúcido, que seria um meio termo entre o opaco e o transparente. Porque no material translúcido, a luz, ela consegue, de certa maneira, atravessar, mas com certa dificuldade. Não é em linha reta. A luz, ela acaba se espalhando. E é por isso que, quando tem um material translúcido, nós não enxergamos tão nitidamente o que está atrás dele. Vimos algumas características. Primeiro, que a luz viaja em linha reta.
Segundo, que a luz pode ser desviada. E, por fim, que a luz é uma mistura de várias cores. A respeito de cada um deles, vamos olhar com mais detalhes. Primeiro, a luz sempre caminha em linha reta, como você pode ver aqui nesta imagem. Veja que a luz do sol está passando retinha pelas nuvens. Outra característica é a respeito que a luz pode ser desviada. E o nome desse processo é refração. Veja que a luz, quando ela passa de um meio para o outro, nesse caso, do ar para a água, ela desvia a sua direção. E nós conseguimos ver isso ao fazer aquela atividade prática de colocar um objeto dentro de um copo com água. A impressão que nós temos é que aquele material está quebrado. E nós temos essa impressão porque a luz, ao passar do ar para a água, sofreu desvio. E, por fim, nós aprendemos que a luz é uma mistura de várias cores. E isso pode ser observado quando nós colocamos a luz num vidro ou especificamente no prisma, porque são materiais que conseguem fazer com que a luz separe todas as suas cores. E você fez uma atividade prática sobre isso. Espero que você tenha visto o arco-íris. E vamos relembrar também outra característica da luz, que é muito interessante. Essa característica é que a luz pode ser refletida. Isto é, ela entra em contato com o objeto e volta. Graças à reflexão da luz, a gente consegue ver os objetos e também as cores. Nós conseguimos ver, por exemplo, essa parte aqui da página na cor azul, porque está chegando a luz branca com todas as cores. E é só a cor azul que está refletindo para o seu olho nesse instante. E isso acontece também com as outras cores que nós vemos. Outra coisa importante da reflexão da luz é que é graças a isso que nós vemos a nossa imagem. Tem algumas superfícies capazes de refletir perfeitamente a luz. E assim a gente consegue ver a nossa imagem. E para ver alguma imagem, nós precisamos ter olho. É o olho que consegue identificar a luz e transformar isso em imagem. Como assim? Na visão, tem diferentes elementos envolvidos. Nós vimos que a luz, ela ativa o nosso olho, chegando primeiro pela pupila. Da pupila, a luz cruza e chega até a retina. Aqui na retina, forma-se uma imagem invertida. A retina está conectada a nervos, que vão conduzir essa informação até o cérebro. E é o cérebro que vai interpretar essa informação na forma de imagem. Perceba que é o cérebro que é o principal elemento de interpretação. Por isso, o cérebro faz parte da visão. Você se lembra qual é o caminho da visão que nós aprendemos? Foi da pupila, passa pela retina, onde forma a imagem invertida, e, por fim, o cérebro vai interpretar tudo isso. Questão 8. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Sobre a visão, faça o que se pede. Letra A. Recorte as imagens na tira lateral e colhe-as no espaço a seguir, montando o quebra-cabeça que representa o que acontece quando a luz chega aos nossos olhos, permitindo que enxerguemos um objeto.
Você vai recortar as imagens dessa tira lateral e vai montar tipo um quebra-cabeça. E vai formar essa imagem aqui. Tudo bem? Após montarmos, vamos para as outras questões. B. Relacione os números da imagem que você montou às etapas da visão. E aí, vamos lá. Você viu que tem o número 1, 2 e 3. Vamos ver o que cada um indica. Primeiro, a imagem, a luz chega à árvore e é refletida até os olhos. Ela passa pela pupila, que pode abrir ou fechar, para ajustar a quantidade de luz que entra nos olhos. Isso aqui está indicando a primeira etapa? Sim, não é? Por isso, ali é o número 1. Vamos ver o que acontece em seguida. A imagem formada é enviada pelo nervo óptico ao cérebro, que a interpreta. Da pupila já vai direto para o cérebro? Não, né? Então vamos ver a segunda opção. Em seguida, a luz chega à retina, estrutura onde é formada a imagem invertida da árvore. Aí sim, da pupila chega até a retina. Por isso aqui é o número 2. E por último, que é o número 3, é essa segunda frase. A imagem formada é enviada pelo nervo óptico ao cérebro, que a interpreta. Tudo bem? Última. Explique por que não enxergamos no escuro. E aí, por que nós não enxergamos no escuro? Porque nós vimos agora há pouco que para enxergar, nós precisamos do efeito da luz. É a luz que vai ativar as estruturas no nosso olho para que a gente possa enxergar. Como no escuro não tem luz, a gente não enxerga no escuro. Beleza? Outra atividade. 9. Manter a saúde dos olhos é muito importante, pois eles são os órgãos responsáveis por captar a luz, permitindo que um objeto seja visto. Foi isso que nós vimos agora há pouco, não é mesmo? Vamos lá! Assinale as alternativas que apresentam cuidados importantes que devemos ter com os olhos. Você se lembra dos 5 cuidados? Falando nisso, eu vi nas redes sociais vários vídeos que os colegas fizeram. Espero que você tenha feito o mesmo e conscientizado várias pessoas a respeito da saúde da nossa visão. Vamos ver as informações e perceber qual delas nós devemos seguir. Primeiro, esfregar os olhos. É uma atitude correta? Não, nós vimos inclusive que esfregar os olhos não é ruim apenas para a visão, mas para doenças no olho e outras doenças, como o Covid-19. Próxima situação. Assistir à televisão a uma distância segura. E veja que aqui o ambiente também está todo iluminado. Isso é correto? Sim, é correto. Por outro lado, olha a próxima imagem. Usar o telefone celular e ler no escuro. Se a gente fizer isso, isso vai auxiliar na saúde da nossa visão? De jeito nenhum. Não devemos ter esse tipo de atitude. Quarta imagem. Usar óculos de sol em dias ensolarados. Isso é importante? Com certeza, porque os óculos escuros ajudam a bloquear a intensidade da luz, certo? Mas, para finalizar, nós vamos ver outros cuidados que temos que ter com a visão. O primeiro é em relação à utilização de óculos ou lente. Por quê? Pode acontecer da gente ter dificuldades de visão
E por isso, a gente vai precisar usar alguns equipamentos, como é o caso de óculos ou lente. Porque, dependendo da curvatura, isso vai auxiliar o nosso olho a enxergar melhor. Se você tem dificuldade na visão, precisa procurar um médico especialista, um oftalmologista, porque ele vai te passar as orientações adequadas para que você enxergue bem sem forçar a sua visão. Assim, você garante a sua saúde ocular. E uma outra curiosidade é a respeito das pessoas que têm dificuldade de enxergar. Tem algum tipo de deficiência visual. Essas pessoas não conseguem enxergar usando os olhos, mas elas veem e interpretam o mundo de outra maneira, principalmente por meio do sentido do tato. Porque, como essas pessoas não enxergam perfeitamente, elas também podem ler de outra maneira. Por isso, existe o alfabeto Braille. Esse alfabeto ele é formado por pontinhos em alto relevo que indicam as letras do alfabeto e números também. E assim a pessoa consegue ler qualquer informação. É claro que as pessoas com deficiência visual também têm a audição muito apurada e isso as ajuda a descobrir e explorar o mundo. E isso é incrível. Assim, nós terminamos o nosso volume 2. E, como nós estamos finalizando, hoje vou terminar de maneira diferente. Se liga aí. Então, esse é o meu cachorro. O nome dele é Bernardo. E foi ele que me acompanhou durante todo esse período de videoaula. E hoje nós viemos aqui agradecer por todo esse empenho e dedicação durante todo esse período. Agradecer a você e a sua família. E nós desejamos que você continue estudando, se divertindo, aproveitando a sua família e o principal, se cuidando, para que esse período de isolamento social passe o quanto antes e a gente volte à nossa rotina. Um beijo e até a próxima! Let it go, ain't nobody go. Take our bodies high.